Temos ótimas notícias em relação a um jogador que eu particularmente gosto demais e lamentei muito quando teve uma grave lesão na temporada passada. Está esse tempo todo ausente, mas ele está de volta. Não vou ficar fazendo mistério, é o Cebolinha. O homem voltou, já já a gente vai falar sobre isso. Você sabia que o Felipe Luiz pode poupar titulares do jogo contra o Sampaio Corrêa nessa quinta-feira? Temos novidades sobre Danilo, que nesse momento está a caminho do Brasil, sobre Vitão, também zagueiro na mira do Flamengo. Conversei com um dirigente do Internacional para entender a situação e vou trazer aqui para vocês. Tem muita coisa para a gente comentar agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Pessoal, vamos para as informações. O Danilo já embarcou lá da Itália rumo ao Brasil e a Juventus anunciou a rescisão de contrato de Danilo. O jogador de 33 anos está a caminho do Flamengo. A Juventus diz o seguinte: Danilo, Luiz da Silva e Juventus se despedem. Os caminhos do zagueiro brasileiro e do clube da Juventus se separam após 5 anos e meio juntos. A resolução consensual é oficial, diz o comunicado do time italiano. Não é mais segredo para ninguém, o Danilo vai assinar contrato válido por 2 temporadas com o Flamengo. Repito, falando sobre o jogador, contratação absurda, absurda. Nível Felipe Luiz quando veio para o Flamengo, nível Alexandro quando veio para o Flamengo, nível Rafinha quando veio para o Flamengo. É esse nível de jogador. Ah, mas ele já tem 33 anos. Beleza, o Santos está lá comemorando, tudo bem, é o Neymar, eu sei disso. O Neymar é muito craque, gente. Nossa, qualidade nos pés absurda. A grande dúvida do Neymar é a parte física. Mas eles são da mesma geração. Inclusive é da mesma geração do Lucas, que está jogando muita bola no São Paulo. É da mesma geração do Alex Telles, do próprio Danilo. Vários jogadores que estão no futebol brasileiro fazem parte da geração Neymar. Gente, o Danilo se cuida demais. 33 anos. O meu grande ponto é quanto ele vai custar mensalmente. Salário mais luvas. E aí sim eu consigo dizer se vai ser uma baita contratação ou não. Vene, ele vai ganhar 2 milhões com luvas. Ok, é isso, não tem jeito. Estamos falando de um mercado super valorizado. Vene, ele vai ganhar 3 milhões, já acho alto, entendeu? Mas não tem como eu dar a minha opinião sem saber de fato quanto ele vai ganhar. E não, eu não vou perguntar porque eu não pergunto. Se alguém quiser me falar, ótimo. Mas eu não vou perguntar o salário de um jogador. O que eu posso tentar apurar é quanto o Danilo vai custar durante esses 2 anos de contrato com o Flamengo, tal como eu fiz com o Rames Rodrigues na ocasião, quando veio para o São Paulo. Eu fui o primeiro a dar a informação que ele estava vindo, também fui o primeiro a dar a informação de quanto ele custaria e custou muito alto. No fim das contas, gente, jogador bom é aquele que dá resultado. Quando vale a pena é aquele que dá resultado dentro de campo. Vou dar um exemplo aqui, na época as pessoas brincavam muito. O Berry custou caro, não foi o Cuejá, entendeu? Existia essa brincadeira entre os torcedores do Flamengo. Vamos falar agora de uma notícia muito boa, porque o Cebolinha está de volta. Cebolinha está relacionado para o duelo do Flamengo com o Sampaio Corrêa nessa quinta-feira no Maracanã pelo Campeonato Carioca. O atacante ele não entra em campo desde o dia 11 de agosto de 2024. Quando sofreu uma grave lesão no tendão e precisou passar por uma cirurgia. É uma lesão extremamente chata de fazer o processo de recuperação. A gente pode ver o Adriano, por exemplo, quando teve esse problema no tendão, sofreu muito. Óbvio, o Adriano não é segredo para ninguém que não era um cara 100% focado nas recuperações, tal como é o Cebolinha. O Cebolinha é muito focado, muito mesmo. É um cara que se cuida muito fisicamente fora das 4 linhas. E eu fico muito feliz de ver o Cebolinha de volta, porque pessoalmente eu gosto muito desse jogador e nem preciso falar da qualidade dele também, né? Porque dentro de campo ele estava jogando muita bola e era titular na ocasião. Veneu e Luiz Araújo, que ficou fora do último duelo. Treinou normalmente nessa terça-feira, na reapresentação do elenco, mas eu não consigo cravar que ele vai ser relacionado porque eu não tive a certeza. A pessoa não me passou a certeza. No caso Cebolinha, a pessoa falou: Venê, pode dizer aí, está relacionado sim, com certeza vai para o jogo. Quem não está relacionado é Lohan e Pablo, pelo menos até o momento, até porque o Lohan foi descer para o Sub-20 para treinar com o Sub-20, como eu havia dito para vocês.
no elenco profissional, Felipe Luiz não vai utilizar Lohan, vai ser muito difícil. Ele vai ficar fazendo rodízio, treinando profissional para completar, desce para o sub-20, ou seja, com o passar do tempo ele vai se desvalorizando. Por isso que o Flamengo topava vender para o CSKA. E o CSKA não desistiu do Lohan, apenas não quer fazer a forma de pagamento que o Flamengo pediu. Qual é? À vista ou no máximo em 6 meses. O CSKA quer parcelar o valor de 8 milhões de euros até 2027. Dessa forma o Flamengo não faz, até porque o CSKA, por ser um clube russo, nesse momento não está conseguindo garantias financeiras. Ou seja, não tem crédito no mercado. Não estou dizendo que o CSKA é caloteiro, tá, gente? Não estou dizendo isso. Mas o Flamengo, o clube que vai receber, costuma pedir garantias bancárias. Como pediu para o Cruzeiro, na época do Fabrício Bruno, mas aí o Cruzeiro preferiu pagar à vista. Então, não é porque o CSKA é caloteiro, não é isso. Isso é uma prática normal do futebol. Clubes exigirem garantias financeiras. Pablo se tornou um problema. O jogador não quer sair do Flamengo. Já falei isso tudo para vocês. E o Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande em negociar esse jogador. Por vários motivos. Primeiro, uma minutagem extremamente baixa. Segundo, um salário extremamente alto. Alto para patamar do futebol brasileiro. Terceiro, é um jogador com idade avançada e histórico de lesões graves. Quarto, o atleta não deseja uma mudança drástica na vida, pois a família ama o Rio de Janeiro. Se tornou um problema, é um pepino para o José Boto, que está comandando a diretoria do Flamengo, para ele resolver essa situação, porque senão o jogador vai ficar ali até dezembro, ou seja, de janeiro a dezembro, bota aí que o custo que o Flamengo terá com o Pablo será de pelo menos 12 milhões de reais. Ainda tem isso. É um custo extremamente alto. Gente, 12 milhões de reais numa folha anual, você contrata um bom jogador. Um bom jogador. O Juninho, que acabou de ser contratado para o ataque, vai receber no ano bem menos que isso. Mas é papo de metade disso, entendeu? Então, é um custo muito alto que o Flamengo está tendo com o Pablo. Vamos falar agora do time, que vai a campo na quinta-feira para pegar o Sampaio Corrêa, e não será o time totalmente titular. Por quê? O Felipe Luiz, entre aspas, e sua comissão técnica, entre aspas, serão forçados a poupar, porque o time joga 9h30 da noite na quinta-feira, e o jogo seguinte é a Supercopa do Brasil contra o Botafogo no domingo, 4 horas da tarde. Gente, o intervalo de jogo não dá nem 66 horas. Não dá nem 66 horas. E Flamengo e vários clubes ainda estão em pré-temporada. Embora os jogos oficiais tenham começado, mas o Flamengo ainda está em pré-temporada. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, você que vai ao Maracanã, não fique chateado caso você não veja o time completo ou não veja... Vou dar um exemplo, não é informação que o Arrascaeta não vai jogar, mas se o Arrascaeta não entrar em campo, não fique chateado. É um projeto, é um planejamento que o Flamengo tem adotado nesse começo de temporada e ainda em pré-temporada. Então isso precisa ser dito para vocês. Conversei com um dirigente do Internacional sobre Vitão. A ideia deles é não vender o Vitão para o Flamengo, eles vão fazer um jogo duro, absurdo, eles não querem vender, eles querem vender o Vitão no meio da temporada e para o exterior, a prioridade é essa. Vene, se o jogador quiser muito para o Flamengo, o jogador quer ir para o Flamengo, já aceitou a proposta do Flamengo de 5 anos de contrato, mas gente, o jogador, ele é muito bem quisto lá, não está com salário atrasado, não é um jogador brigado, entre aspas, com a torcida, não tem clima para isso, para ele forçar de fato uma saída. Ele avisou para os empresários, ó, eu topo o projeto do Flamengo, mas aí tem que chegar num acordo com o Grêmio. E agora os empresários estão tentando, mas eu acho pouco provável. E eu já falei para vocês, se o Vitão não vier, o Flamengo não vai atrás de outro nesse primeiro semestre. O Flamengo entende que o João Vitor pode dar conta nesse período e aí na próxima janela de transferência pode tentar um outro zagueiro. Mas já que o Danilo está chegando e tem o João Vitor numa projeção muito boa, o Flamengo não vai ficar desesperado no mercado atrás de um outro zagueiro, não. Falando de mercado, uma informação bombástica. Vocês acompanharam aí nas últimas horas, Neymar rescindindo com o Al Hilal, chegando a um acordo com o clube árabe para poder voltar ao futebol brasileiro e assinar com o Santos um contrato de 6 meses. Muita gente me questiona se o Flamengo tentou, se o Flamengo deu mole, se o Flamengo perdeu a briga
com o Santos pela contratação de Neymar, vou ser curto e direto. Não, o Flamengo não tentou a contratação do Neymar, o Flamengo não levou o chapéu do Santos nessa negociação, ainda bem, porque eu vou ser bem sincero, eu iria achar muito desnecessária a contratação do Neymar. Primeiro, é um jogador que não joga alto nível há muito tempo, que ainda está se recuperando de lesão, um jogador que, segundo o Jorge Jesus, não tinha condições físicas de acompanhar o ritmo do futebol árabe. Imagina acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Para o Flamengo, eu iria achar a contratação do Neymar totalmente desnecessária. Mídia. Gente, o Flamengo não precisa de mídia. Com todo respeito ao Neymar, ele tem muita mídia. Eu acho até que essa contratação do Santos com o Neymar é muito mais midiática do que tecnicamente falando. Porque tecnicamente existe essa dúvida. Fisicamente também, como que o Neymar vai se comportar no futebol brasileiro? Ele vai conseguir dar conta? Vai jogar essa quantidade de jogos que o futebol brasileiro exige atualmente? A gente pode ver o Thiago Silva reclamando que os times nem pré-temporada estão conseguindo ter direito. E o Neymar, que não acompanha o ritmo no futebol árabe, vai acompanhar no futebol brasileiro? Eu tenho as minhas dúvidas. Para o Flamengo, eu iria achar totalmente desnecessário. Para o Santos, eu acho maneiro demais. Sabe por quê? No Santos ele vai ser abraçado, não vai ter uma cobrança muito grande, o torcedor vai ter uma paciência enorme com ele, já está bombando o sócio-torcedor no Santos. Para o Santos vai ser maneiro demais. O Flamengo não precisa da contratação do Neymar nesse momento. E não, gente, não compare o retorno do Neymar ao futebol brasileiro hoje, 2025, com o retorno do Romário em 95, quando ele era o melhor jogador do mundo e veio jogar no Flamengo. Não compare, não tem como. O Romário estava vivendo o seu auge, ele era o melhor jogador do mundo, ele vivia o prime dele. O Neymar não está no prime dele, não vive o melhor futebol que ele já apresentou, longe disso. Inclusive é uma incógnita, como eu acabei de mencionar. Então, gente, não compare. Vocês podem comparar com o retorno do Ronaldo, por exemplo, quando ele foi jogar no Corinthians. Agora, no retorno do Romário, o futebol brasileiro, para vestir a camisa do Flamengo, não há comparação. Essa foi a maior contratação da história do futebol brasileiro até o momento. E eu acho que dificilmente essa contratação vai ser barrada. Vocês podem comparar o retorno do Neymar com o retorno do Ronaldinho Gaúcho, quando veio jogar no próprio Flamengo também. Agora, com o Romário, não. E Neymar saindo da Arábia, outro brasileiro que pode ir é o Vinícius Júnior, porque, segundo o diário AS, jornal espanhol, a Arábia Saudita está preparando uma proposta de cerca de 1,9 bilhão de reais para o Real Madrid pelo Vinícius Júnior. O valor do salário do Vinícius Júnior na proposta, 1,3 bilhão de reais por temporada, cerca de 100 milhões de reais por mês. O Real Madrid não quer vender, apenas se o próprio Vinícius Júnior pedir para sair. É muita grana, gente. Eu, no lugar dele, eu não iria. Sou bem sincero. Acho que dinheiro é uma coisa que não falta ao Vinícius Júnior, não vai faltar para, sei lá, umas 10 gerações dele. Eu não iria. Entendo quem toparia uma proposta dessa, porque seria apenas por dinheiro. Entendo, não julgo. Vene, você iria? Não, não iria. No lugar do Vinícius Júnior, não iria. Ele joga no maior clube do mundo, tem um salário absurdo, tem visibilidade, tem tudo. Ele mora numa cidade maravilhosa. Eu não iria no lugar dele, mas fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar do Pedro, galera, porque o Pedro ontem postou um vídeo em suas redes sociais, fazendo trabalho no campo, lá no Ninho do Urubu, óbvio, na supervisão de um profissional, um fisioterapeuta do Flamengo, ele trabalhando, e aí criou essa expectativa de quando o Pedro vai voltar. Muita gente me mandando mensagem em grupo, inclusive um abraço para a galera do Mengão é Paixão, galera do grupo lá me perguntando, e o Pedro volta quando? No primeiro momento eu falei, galera, eu não sei mesmo, e depois eu fui apurar. A previsão de volta, e já é uma previsão com o novo departamento médico do Flamengo, e é justamente por isso que eu não sabia. Porque quando teve a mudança do departamento médico, muita gente falou para mim, Vene, não tem como saber, calma, ainda estamos vendo, aquele processo de transição. Agora já tem uma previsão. O Pedro tem previsão de retornar em abril. Pode acontecer antes? Pode. O que eu não iria achar nenhum absurdo, tá? Porque a evolução dele é muito grande e rápida. Agora, pode acontecer depois? Acho pouco provável. Mas a ideia é ali, começo de Campeonato Brasileiro, abril.
A pessoa falou, Vene, para você não errar, diz que a previsão é abril. Porque se errar vai ser dias antes ou dias depois. Então, abril. Previsão é abril. Muita gente me perguntando isso, eu fiz questão de apurar e estou trazendo a informação para vocês. Cebolinha tem treino nessa terça-feira. Cebolinha está apto para entrar em campo. A ideia é que ele seja relacionado, que pelo menos dispute alguns minutos contra o Sampaio Corrêa, para ganhar ritmo pensando na Supercopa do Brasil no domingo. E repito, gente, a Supercopa do Brasil é maneira, é bacana, é clássico contra o Botafogo, expectativa do torcedor de ver um clássico valendo uma taça, valendo uma premiação, mas se o Flamengo perder também não é nenhum absurdo. Acho que é favorito, já falei isso, mas se perder não é absurdo, não é para ter cobrança, não é para ter desespero em cima da Felipe Luiz, em cima da diretoria. Então, fica aí a informação para vocês. O Santos está tentando a contratação no Matheus Gonçalves, segundo o Flazoeiro e o perfil Flabase. Eles publicaram essa informação ontem, eu fui apurar, pelo que eu sei, no Flamengo não chegou nada, eles ligaram diretamente para o jogador. O Pedro Caixinha gosta do jogador, trabalhou com o jogador nos tempos de Red Bull Bragantino, e ligaram para saber se ele toparia. E, gente, todo mundo sabe que o Matheus Gonçalves é muito fã do Neymar. Eu acho que o Neymar é o ídolo dele do futebol brasileiro. Se o Neymar de fato for para o Santos, é óbvio que o Matheus Gonçalves toparia. Ele não é jogador titular, embora o Felipe Luiz goste muito dele. Inclusive isso vai acontecer, tá? Vários jogadores vão topar o projeto do Santos por conta do Neymar. Eu acho que para isso, até para isso, para o Santos vai ser melhor. No Flamengo não iria acontecer, porque o Flamengo não vai buscar muitas contratações. Mas enfim, sobre o Matheus Gonçalves, ligaram diretamente para o jogador, sondando a situação, e aí a qualquer momento o Santos pode fazer uma proposta. Repito, informação publicada primeiro pelos colegas Flazoeiro e o Flabase, nós confirmamos a ligação do Santos diretamente para o jogador. E aí acontece aquela situação que acontece com todo mundo, o Internacional reclamou, que o Flamengo foi direto no Vitão, o Internacional já foi diretamente em vários jogadores, agora o Santos foi diretamente no Matheus Gonçalves. Não é absurdo, não é um absurdo isso acontecer, faz parte do futebol. Fala nação rubro-negra. O Flamengo está prestes a oficializar mais um reforço de peso para a temporada, e a torcida já está em polvorosa. Danilo, experiente defensor com passagens pela Juventus e pela seleção brasileira, está a um passo de vestir o manto sagrado. Ele já desembarca no Rio de Janeiro e pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Mas será que ele já estará disponível para a Supercopa do Brasil? E como será sua adaptação ao elenco estrelado do Mengão sob o comando de Felipe Luiz? Segura aí que eu vou te contar tudo nos mínimos detalhes. A expectativa da torcida rubro-negra aumenta a cada minuto, porque Danilo já tem data e hora para pisar no Rio de Janeiro. O jogador desembarca por volta das 20 horas desta terça-feira, mas sem alarde. Ele deve passar pela parte interna do aeroporto, pois chegará em um voo particular, garantindo mais privacidade nesse momento decisivo de sua carreira. Na segunda-feira, Danilo se despediu oficialmente da Juventus e agora está focado em sua nova jornada no futebol brasileiro. Mas não pense que é só chegar e vestir o manto. Antes de assinar contrato, ele passará por uma bateria completa de exames médicos, um protocolo essencial para que o Flamengo dê o aval final e concretize a contratação. Logo na manhã de quarta-feira, Danilo já começa sua rotina como jogador do Flamengo, realizando os exames médicos que irão garantir que está apto para atuar com toda a intensidade que a torcida espera. Os procedimentos acontecerão entre amanhã e o início da tarde. Assim que tudo for concluído, ele se reunirá com a diretoria rubro-negra para resolver os últimos detalhes burocráticos antes de assinar o contrato. A expectativa é que esse processo aconteça rapidamente, permitindo que o anúncio oficial do novo reforço aconteça ainda na quarta-feira. Mas será que ele já pode entrar em campo imediatamente? A nação rubro-negra pode ter um gostinho do novo reforço já nesta quinta-feira. Isso porque o Flamengo entra em campo às 21h30 pelo Campeonato Carioca, e existe a possibilidade de Danilo estar presente no Maracanã para acompanhar o time de perto. No entanto, ainda não há uma confirmação oficial sobre essa presença. Mesmo que não entre em campo, o simples fato de estar nas arquibancadas já seria um indicativo de sua rápida adaptação ao ambiente rubro-negro. Mas a grande questão é, ele poderá estar disponível para a Supercopa do Brasil no domingo? Se o Flamengo quiser contar com Danilo na Supercopa do Brasil, terá que agir rápido. O clube precisa registrar o jogador no BID, Boletim Informativo Diário,
da CBF a tempo de liberá-lo para o confronto decisivo contra o São Paulo. Como a semana será curta e o processo de regularização pode levar alguns dias, a situação ainda está indefinida. Mas o que já se sabe é que Danilo terá pouquíssimo tempo de treino com seus novos companheiros antes de estrear oficialmente, o que pode influenciar na decisão de Filipe Luís. Uma curiosidade sobre essa contratação é a posição em que Danilo será utilizado no Flamengo. Apesar de ser convocado frequentemente como lateral direito na seleção brasileira, no Flamengo ele chega para atuar como zagueiro. Essa versatilidade pode ser uma grande vantagem para Filipe Luís, que terá uma peça importante para diferentes esquemas táticos ao longo da temporada. E aí, nação? O que vocês acham dessa contratação? Danilo chega para ser titular absoluto ou terá que brigar por espaço na defesa rubro-negra? Será que já veremos ele em ação contra o São Paulo na Supercopa? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.